glória a Deus. Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, 7 horas mais 35 minutos, 19 horas mais 35 minutos, horário de Brasília. A partir de agora estamos entrando no ar ao vivo, pelas nossas plataformas digitais, pela rádio, TV Web Manaim. A você que nos acompanha através do nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Hoje é terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Estamos entrando no ar com o nosso pré-culto, né? O pré-culto, nós entrevistamos o pastor que estará, logicamente, conduzindo o culto daqui a pouco às 8 horas da noite. E o pastor sempre trazendo, né, o seu testemunho, falando das bênçãos do Senhor na sua vida. E hoje, nessa terça-feira, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o pastor que ele é natural de Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo. Está como pastor, foi recebendo esse chamado há 7 anos, está à frente da Igreja Cristã Maranata de Boa Vista 2, em Vila Velha, e a esposa dele se chama a nossa irmã Cristiane, os filhos Davi e Ana Luísa. Hoje nós vamos conversar aqui com o pastor Gedaí Ferreira, que está à frente da Igreja Cristã Maranata de Boa Vista 2. Pastor Gedaí, alegria recebê-lo aqui no nosso pré-culto. Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor, Jorge, é sempre uma alegria poder participar mais uma vez aqui com os irmãos. E olha, eu já começo aqui a nossa conversa, pastor Gedaí. Ele estava falando comigo fora do ar e eu falei, olha, vamos passar essa informação agora. O pastor Gedaí, ele fez parte do primeiro grupo, né, de louvor, que foi feito um trabalho muito especial com as crianças. Foi isso, pastor? Que ano que foi? Como é que foi? Faz um resumo aí pra gente. Vamos procurar ser resumidamente aqui uma história, mas foi ali sem dar muito nossa idade, né, Jorge? Mas para que os irmãos possam entender, nós estamos ali participando do ministério do saudoso pastor Mauro Rodrigues. E ali na década de 80 ali, certo, de 86 mais ou menos, a gente já fazia parte ali do grupo de louvor das crianças. Um trabalho em que nós tivemos a oportunidade de cantar muitos louvores, de ter muitas experiências, ainda crianças com o Senhor. E assim foi um trabalho muito especial que marcou a minha vida, sabe, Jorge? Marcou de uma forma extraordinária aquilo que Deus operou nas nossas vidas nesse trabalho de crianças. E o pastor Gedaí lembrou bem do pastor Mauro Rodrigues, que é do início da obra, né? É o início da Igreja Cristã Maranata, juntamente aí com os pastores. E quero deixar um abraço para toda a família, né? Família Rodrigues, pastor Mauro Rodrigues, e nós temos ali o pastor Israel Rodrigues, né? E são pastores ali na família, que estão sempre também conectados aí conosco. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos pro início da conversão, né? Como é que foi, pastor, o início da conversão? Nasceu na obra, nasceu num berço, né? Evangélico, no lar evangélico ou não? Conheceu o Senhor Jesus depois? Como é que foi a sua história inicial, esse encontro com o Senhor Jesus? Jorge, eu digo que foi uma experiência muito interessante. Eu nasci onde minha mãe, ela nos conduziu para a presença do Senhor. E qual o nome da sua mãe? Adair. Dona Adair. E ela foi ali, de certa forma, uma bênção para as nossas vidas, para a nossa família. Porque através dela, na verdade, a história começa com a minha avó, ainda na igreja ali de Vila Velha 1, né, ali onde era ali ao lado do presbitério, né? E a igreja era ali, minha avó se converteu ali. Qual o nome da sua avó? Amélia. Ela é viva ainda? Não, já partiu no Senhor, né? Mas deixou esse legado. Isso mesmo. Deixou esse legado e a minha mãe conheceu o Senhor. E então nos levou para a presença do Senhor, ainda crianças. Nós tivemos como já falamos anteriormente, esse histórico de uma bênção, de uma vivência com o Senhor, de experiências maravilhosas, ainda crianças. E era só você ou você tem mais irmãos? Não, tem mais irmãos. São em quantos? Somos agora em 3. Éramos em 4. O Senhor levou uma irmã, minha mais velha. Na verdade, 2 irmãs já partiram para o Senhor. Então, a sua mãe levava as crianças, né? Os seus irmãos, você juntamente para a igreja, né? Juntamente para a igreja. Vocês ainda crianças. Isso. Principalmente eu e meu irmão. E minha irmã mais velha já veio conhecer o Senhor depois, né? Uma outra experiência.
E então nós fomos ali inseridos nesse momento da obra, de conhecer desde criança. Mas há uma passagem, né, que o Senhor fala com Pedro, né? Pedro, de que tu te converteres, né? E eu sempre trago isso até para os meus filhos hoje. Nós ensinamos, né, Jorge, o caminho, os pais que estão nos ouvindo, nós ensinamos nossos filhos a buscarem ao Senhor, a servirem ao Senhor. Mas a verdade é que a decisão depois vai ser deles, né? A experiência precisa ser deles com o Senhor, né? E assim foi comigo. Eu estava ali buscando ao Senhor, mas chegou um período da minha juventude em que eu, de certa forma, fiquei muito frio espiritualmente. E comecei a, de certa forma, ficar envolvido com algumas coisas do mundo, algumas festas. E nessa época você estava com quantos anos? Eu já estava com 18 anos. Um jovem, né? Um jovem já. Nós temos muitos jovens que estão assistindo e ouvindo. Entrando agora na faculdade, aquele período de faculdade, é muito difícil. Aquela influência, né? Uhum. Aquela situação e tudo, no início da faculdade. E é interessante que a minha experiência, Jorge, foi assim, muito marcante para mim. Me definiu de forma assim, muito impactante. Porque em uma dessas festas da faculdade, tudo ali envolvido, já não dando o testemunho que eu precisaria dar como servo, na verdade, mas ali em meio àquela situação, o Senhor falou comigo. E assim como nós estamos conversando aqui, Jorge, eu ouvi a voz do Senhor. E o Senhor falou comigo que ali não era o meu lugar. Glória a Deus. Jorge, a voz do Senhor e aqueles que estão participando conosco sabem, a voz do Senhor é inconfundível. E quando o Senhor falou comigo, na mesma hora, Jorge, eu larguei tudo. Alguns amigos, falsos amigos, né? Não entenderam nada. Não entenderam nada. Uhum. Você tá passando mal, você tá... O que que houve? Espera, fica mais um pouco. Eu falei, não, eu preciso ir embora daqui. Uhum. Eu preciso ir embora daqui. Você estava no lugar... Só para o jovem, o irmão que está nos acompanhando, assistindo, claro, nos ouvindo, estava no lugar que não agradava ao Senhor. Sim, era uma festa. Era uma festa que a turma da faculdade, e naquele momento você estava frio espiritualmente, e ali você ouviu a voz do Senhor. Como o Senhor nos ama, né? É extraordinário, é incomparável, é incondicional o amor de Deus. E ele ali, naquela situação toda, o Senhor falou comigo que ali não era o meu lugar. Quantas vezes a minha mãe também disse isso. Quantas vezes até o meu pai, que ainda não estava definido com o Senhor, mas mesmo vendo, né, como eu era jovem na presença do Senhor, como eu estava me afastando, e ele sempre insistindo, né, para que eu estivesse na igreja. Mas quando a voz do Senhor fala conosco, olha, jovem, você que está nos ouvindo, irmão, irmã, olha, quando o Senhor fala conosco, é incomparável, é incomparável. E o Senhor falou que aquele ambiente não era o meu lugar. Eu sabia que eu precisava voltar. Isso aconteceu num sábado, Jorge. E no domingo à noite, eu fui à igreja. E eu me sentei no último banco, eu lembro disso até hoje. No último banco, quietinho. Era com a igreja? Era a igreja de Cruz do Campo 2. Cruz do Campo 2, aqui em Vila Velha. Perto da faculdade aqui, a UVV, isso, né? Perto da faculdade da UVV, ali, próximo ao Poço Marcelo. Isso, ali, isso. E nós estávamos ali, e ali o Senhor trouxe uma palavra. E a mensagem que o pastor pregou era sobre o filho pródigo. Olha aí, que benção, hein? E ali eu falei, sou eu, Senhor. Sou eu, esse filho pródigo sou eu, Senhor. Glória a Jesus. Deixa eu voltar para casa do Pai. E ali eu senti o abraço do Senhor. Assim como na parábola, eu senti o abraço do Senhor. Glória a Jesus, que benção. Então, houve ali uma definição. Definição. Definiu. E digo mais, uma conversão realmente, amém, verdadeira com Glória Cristo. Encontro, como o Jó disse, né? Antes eu ouvia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, Senhor.
Glória a Jesus. Então ali houve uma definição, começou a sua caminhada, a sua jornada. E como é que chegou o momento de ser levantado, chamado obreiro? Ou já passou direto pro diaconato? Não, eu fui. Como é que foi aquele momento? Obreiro, como eu disse, depois desse retorno, dessa conversão, essa definição, o Senhor me purificou realmente. O Senhor fez algo extraordinário, Jorge. E ali eu comecei, ainda jovem, ser obreiro na casa do Senhor. Foi um obreiro na casa do Isso. Senhor e, obviamente, almejando ali uma bênção maior, querendo formar uma família. E como é que a irmã Cristiane chegou, né? Como é que o senhor conduziu esse encontro aí da irmã Cristiane? É interessante, porque... Vamos linkar, vamos fazer todo o link. Isso, não, é bom para os jovens até entenderem isso. Eu sempre digo para os jovens, o Senhor, Ele é fiel em todos os momentos da nossa vida. Quando nós nos entregamos por completo a Ele, Ele faz a obra completa em nós. E assim foi, eu fui obreiro, comecei a ter a responsabilidade, ainda jovem, de ser responsável por um grupo de assistência, ali ainda jovem, participar do grupo de intercessão, e nesse meio, um sobrinho meu, ele convidou hoje a minha esposa, para ir ao culto. E interessante que o meu grupo de assistência, ele se acompanhou muitos jovens. A maioria dos jovens da igreja começaram a se identificar e participar do meu grupo de assistência. Maravilha. E aí esse sobrinho trouxe, e a gente foi dar assistência natural e começamos ali a assistir. E nessa assistência ao meu sobrinho, a Cristiane me foi apresentada e ela me trouxe numa... É interessante, né? Num evento, a gente passava no grupo Intercessão, lembra as famílias? Sim, era um hábito passar o grupo, pelo menos uma vez por ano a gente passava o grupo. E naquele ano, eu e minha mãe estávamos no grupo de intercessão. O Senhor deu uma revelação no grupo de intercessão, dizendo que no ano seguinte o Senhor estaria preparando uma companheira para mim, que no ano seguinte eu iria conhecer essa companheira. Glória a Deus, que bênção, né? E aí a Cristiane chegou na igreja, foi assistida, e eu me lembro de um sonho que ela compartilhou, muito interessante, que ela disse assim: olha, eu sonhei que eu me casava com um jovem da igreja, só que ela não disse que era a minha pessoa. Ela falou que eu casava com um jovem da igreja, mas olha, eu não tenho nenhum sentimento por ele, não tenho, sabe? Mas eu tive esse sonho, o que isso significa? Aí eu falei, olha, pode ser um compromisso com... Discernimento pode ser espiritualmente, mas também se o Senhor tiver um projeto para você com esse jovem, o Senhor vai concretizar no momento certo. E ali, eu dando o discernimento sem saber que os jovens... era você mesmo. Então, assim, foi interessante e assim... Foi nesse contexto, assim, profético, como tudo na vida do servo e depois nós passamos a orarmos juntos e buscarmos. E o Senhor confirmou tudo aquilo que... Glória a Jesus. O Senhor tinha orientado para nós. E hoje a esposa Cristiane, né, companheira aí. Quanto tempo já de casado? 18 anos. São 18 anos aí de casamento, com os filhos Davi e Ana Luísa. Eu os conheço, né? São lindos, maravilhosos, uma bênção. E, bom, veio o casamento, veio a família, e como é que foi ali a chegada do diaconato? E depois o ministério, como é que foi essa experiência? O diaconato, ele veio assim, com um chamado maravilhoso da parte do Senhor, um momento que, assim como o ministério, a gente não estava aguardando, né, para servir ao Senhor, e foi um chamado maravilhoso da parte do Senhor.
Foi em qual ministério? Você estava em qual ministério? Foi na no época? ministério do pastor Fred. Pastor Fred. Pastor Fred. Um abraço pro pastor Fred, né? Muito. E são pastor, você é levantado como obreiro, diácono, né? E depois vem a unção, e são nos ministérios e vai marcando, né? Nossa caminhada. É interessante Não é porque verdade? hoje a igreja de Cruz do Campo 3, né? Eu acho que você chegou até a ir lá também nessa igreja de Cruz do Campo 3. Sim. Eu tive o privilégio de, ainda obreiro, estar à frente daquela igreja. Era inicialmente um trabalho. Nós passamos ali um período à frente da igreja ali. Certamente o Senhor, hoje eu compreendo que certamente o Senhor já preparando e tudo para esse momento do ministério, mas ainda obreiro. E depois veio o chamado do diaconato, né? Glória a Jesus. E depois veio o chamado para ser ungido, ser ordenado na casa do Senhor. E teve algum sinal, alguma experiência que você viveu com a sua ordenação? Algo que te marcou, que te chamou a atenção, que você despertou? Olha, eu tenho um chamado, Deus está me mostrando. Porque o ministério, ele é profético. Ele é profético. Teve algum momento o Senhor dá sinais. Ele dá sinais. Mas teve algum momento que você despertou? Olha, vai chegar o dia. Não sei quando, mas vai chegar a hora. Foi muito interessante, Jorge. Muito interessante. A gente nasceu o Davi, né? Davi veio com uma experiência marcante para mim, para minha esposa. Aliás, os nossos 2 filhos foram, sim, milagres do Senhor, né? O Davi, ele teve, já no seu nascimento, ele teve uma falta de oxigenação no cérebro e todos os médicos pegam os exames dele, assim, pensam que ele procuram às vezes para saber se é outra criança, porque a falta de oxigenação gera geralmente algumas lesões. O Senhor operou milagre ali na vida dele. Mas o Senhor deu uma experiência maravilhosa. Assim, nós ajoelhamos ali, clamamos, na hora Deus respondeu. E, enfim, hoje está saudável, glória a Jesus na presença do Senhor. E com a Ana Luísa, e aí tem muito a ver com esse chamado, a minha esposa teve um diagnóstico de câncer nas trompas. E nós ali, o médico nos chamou, conversou conosco, que ele ia precisar tirar, né? E que provavelmente nós não teríamos mais condições de ter filhos, que nós procurássemos outros meios, né? E a gente viu, e o custo era altíssimo, nós não teríamos condições de arcar com aquele tratamento. E enfim, fomos passar por aquela cirurgia, e a minha esposa passou, e o primeiro milagre aconteceu, que o médico já não conseguiu enxergar ali o câncer tão predominante, mas assim, pelos cuidados, ele foi e retirou as trompas, né? Fez o procedimento natural. Mas a minha esposa, isso estava viajando para Campos, dando assistência à igreja de Campos, né? Ali a igreja de Urudaí, Parque Aurora, depois a igreja de Fundão. Nós estávamos ali e no caminho, na viagem para lá, nós tivemos um sonho. Ela teve um sonho com o meu chamado para o ministério. Olha que bênção. E o pastor que estava comigo teve um sonho na mesma noite. Meu Deus. Depois ele me chamou e falou. Eu pedi para ela contar, mas sem falar do sonho, falando do chamado. E no sonho contava, inclusive, que a gente ia ter uma nova filha. Glória a Jesus. E aí veio o maior presente. Veio justamente o chamado para o ministério e o milagre do nascimento da Ana Luísa. Glória a Jesus, que bênção, né? Quer dizer, o Senhor mostrando em sonhos, dando toda a direção para o ministério e ainda, além de ser ordenado, teve o presente ali da chegada da filha, né? Isso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Olha, esse é o testemunho. Pastor, por certo, ele tem muitas experiências para nos contar, o pastor Gedair Ferreira, mas o tempo passa e o tempo não para, né? 19h mais 54. O pastor Gedair Ferreira, que está à frente da Igreja Maranata de Boa Vista 2, ele vai se dirigir para
para o estúdio 4, é o estúdio, né, conhecido como estúdio do satélite. Você vai acompanhar o culto já às 8 horas da noite, mas ele vai falar o texto. Qual o texto que será abordado ali, pastor? Qual capítulo, versículo? No Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 13. Então, Evangelho de João, capítulo 1, verso 13. Glória a Jesus. Então os irmãos já deixam a Bíblia aberta, já vai meditando na palavra. Vou me despedindo aqui do pastor, porque ele agora vai para o estúdio 4. Já teremos esse culto maravilhoso às 8 horas da noite. E você continue acompanhando a nossa programação e que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor. Até daqui a pouco, Senhor, hein? Pai do Senhor. Amém. Senhor, glória a Deus. 7 horas mais 5.